Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 4, que tem como título Como Deus nos resgata. Na lição anterior, nós concluímos o capítulo 1 de Efésios. Nós vimos nas lições anteriores o início da carta de Paulo, a saudação, o fato dele relembrar os cristãos de Éfeso sobre o plano de salvação centrado em Cristo Jesus. E na lição anterior nós vimos ali justamente a ênfase que Paulo dá no poder de Deus. E agora nós vamos iniciar então o capítulo 2 de Efésios, que vai, na lição de hoje, nós vamos abordar do verso 1 até o verso 10. Na lição dessa semana, então, aborda aí esses textos, onde justamente nós vamos ver como que Deus nos resgata. Nos resgata do quê? Nos resgata da condição de morte por conta do pecado para uma condição de vida. Vamos ver então como que ele faz isso. E a lição ela inicia nos trazendo aqui um relato muito interessante de um resgate. É um resgate de Jessica McClure, que ocorre lá nos Estados Unidos em 1987. No dia 14 de outubro de 1987, ela brincando no quintal da sua tia, ela cai num poço de cerca de 20 centímetros de diâmetro, então é algo bem estreito, e cerca de 7 metros de profundidade mais ou menos. Ela cai então nesse poço de cabeça para baixo. Uma distração ali da sua mãe, ela acabou caindo nesse poço. E a sua mãe, então, ao perceber que ela não estava mais brincando ali no quintal, ela chama, então, os socorristas. Interessante, quando eu comecei já a ler essa história, eu lembrei que eu vi um filme sobre esse resgate quando eu era criança. Fizeram um filme 2 anos depois do resgate de Jessica McClure, fizeram um filme e, muito provavelmente, ali na década de 90, quando eu era criança, eu assisti, talvez numa sessão da tarde, não sei, o resgate de Jessica. E é interessante que, nesse resgate, que durou cerca de 58 horas, foi transmitido mundialmente pela CNN. Eles, para fazer esse resgate, o Texas é um estado americano muito importante na produção de petróleo. Então, eles ali, naquela época, eles tinham uma nova técnica de perfuração, e eles usam essa técnica para perfurar um poço paralelo ao poço onde estava Jéssica. Então, um poço maior, é evidente, mais largo, para que alguém pudesse passar, e fizeram então uma ligação entre esse poço maior e o poço onde estava Jéssica, para que ela pudesse sair por esse caminho até chegar ao poço maior e ser retirada. E esse resgate durou cerca de 58 horas. Até que o paramédico Robert O'Donnell, ele desce e passa entre o poço, entre essa ligação do poço maior até o poço menor, ele demora cerca de 20 minutos para retirar a Jéssica. E é claro, Jéssica teve que passar por algumas cirurgias depois, na perna principalmente, porque ela ficou de cabeça para baixo, então a circulação fica muito prejudicada, 58 horas, uma menininha de 18 meses de cabeça para baixo. Mas enfim, ela saiu com vida. E interessante que Robert O'Donnell ele se torna um herói nacional. O Robert, o paramédico que faz a retirada de Jéssica desse poço, ele se torna um herói nacional, ele vira uma celebridade naquela época. E interessante que é uma situação de resgate que certamente comoveu muitas pessoas, todos aqueles que acompanharam esse resgate ficaram comovidos com o resgate de Jéssica. Robert O'Donnell, infelizmente, ele não suportou o trauma pós esse resgate, e também o fato dele ter retornado ao anonimato, porque, como eu falei, ele se tornou uma celebridade. A verdade é essa. Mas ele acabou retornando para o anonimato, não suportou trauma também pós esse resgate, e em 1995 ele acabou cometendo suicídio. É interessante, o herói nacional cometendo suicídio porque não suporta voltar para o anonimato, não suporta, enfim, outros fatores que a gente não tem aqui como julgar, mas ele acaba então cometendo suicídio. E é claro que, enfim, as histórias de resgate elas mexem com a gente. Quem não acompanhou o resgate do Javali Selvagem, o time de futebol tailandês que estava preso numa caverna, quem não acompanhou esse resgate? Quem não acompanhou diversos resgates pela televisão, até mesmo ali numa situação onde você estava na rua acompanhando o resgate de alguém? E é justamente isso que nós vemos Deus fazendo por nós. Ele nos resgata numa condição de possível morte para uma condição de vida. Jéssica, ela estava ali numa condição de possível morte. Se ela se mantém ali por mais tempo, talvez ela não suportasse. É um bebê de 18 meses, 1 ano e meio. Então, assim, talvez ela não suportasse mais tempo. Então, vem alguém que a resgata dessa condição de possível morte para uma condição de vida.
E justamente no verso 1 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estamos em uma condição de morte por conta do pecado. E aí Deus ele nos concede vida. Ele quer nos tirar dessa condição de morte por conta do pecado e nos trazer, então, para a vida, porque o pecado ele nos condena à morte. Então Deus ele nos resgata para a vida. Interessante que no verso 2, Paulo ele identifica dois fatores, né, que nos dominam, né, e que nos mantêm nessa condição de morte pelo pecado. Veja só no verso 2, né, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja só, nos quais andastes segundo o curso deste mundo. É um dos fatores externos que nos domina, né? O curso deste mundo, os costumes desse mundo, né? Os comportamentos da sociedade, né? Isso nos domina. Interessante que muitas das vezes, né, a gente vê pessoas, né, reclamando, né, das leis de Deus, que é uma lei que oprime, né? Uma lei que não nos dá liberdade para escolher, né? É uma lei que traz diversos imperativos, né? Não adore outros deuses, né? Não mate, não roube, enfim, né? Guarde o dia, lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, assim, traz alguns imperativos. E aí as pessoas elas querem se livrar dessas leis, porque essas leis seriam opressoras. Mas, na verdade, elas aceitam as leis da sociedade sem questionamento, porque a sociedade ela impõe diversos imperativos, né? Compre, beba, experimente, vista, né? A sociedade ela nos impõe diversas questões, né? Ela não nos traz a reflexão, né? Mas ela nos impõe, mas muitas das vezes não há um questionamento, ou seja, a lei de Deus nós questionamos, porque ela aparentemente é opressora, mas as leis da sociedade nós não questionamos, né? E nós somos oprimidos diariamente pela sociedade, pela propaganda, e nós não nos questionamos quanto a isso. Né? Propaganda, ela vem lá, compre. Perceba as propagandas que você acompanha. Né? Quantas delas elas mandam você fazer alguma coisa? Ela compre, veja, beba, não perca. Perceba os comerciais, perceba. E você vai ver que nós somos oprimidos pela sociedade. Então, Paulo, ele identifica esse fator externo que nos domina, né? Os comportamentos, né, da sociedade. Então, seria aqui, como nós falamos, né, segundo o curso deste mundo. E qual é o outro fator externo que também nos domina? É o inimigo, né? Então diz aqui, ó, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, então Satanás. Então ele identifica dois fatores externos que nos dominam, né? Os comportamentos da sociedade, né? O curso deste mundo e Satanás. Mas no verso 3, ele vai citar também um fator interno que nos domina, né? Está escrito lá no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nós temos fatores externos que nos dominam, né? O curso deste mundo e Satanás, mas nós temos também fatores internos que nos dominam, que justamente é a vontade da carne, né? Do nosso pensamento, as nossas inclinações, as inclinações da nossa carne. Então nós temos esses fatores externos e internos, que nos dominam e que nos mantém na condição de morte por conta do pecado. E é claro que sem a intervenção divina, né, a nossa existência ela então vai ser dominada por essas forças, né, externas e internas. Então nós precisamos de uma intervenção divina para que nós possamos ser libertos dessa condição de morte, né, que esses fatores eles nos mantêm. E aqui no final do verso 3, justamente fala, né, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E éramos, né? Não somos mais, por quê? Porque nós temos a intervenção divina que nos vai, né, libertar dessa condição de morte. E aí, no verso 4 e 5, vai nos mostrar a maneira que nós somos resgatados. De que maneira somos resgatados? Verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Sendo rico em misericórdia por conta do seu amor. João 3,16 vai complementar essa ideia. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que ele faz primeiro? Ele ama.
porque ele nos amou de tal maneira, e aí ele resgata, porque ele nos amou de tal maneira que ele executa um plano de salvação, que ele executa um plano de resgate. É isso. Então, assim, mas Deus, então, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E no verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, ele mostra que, por conta do seu amor, por ser rico em misericórdia, ele nos salva. De que maneira? Pela graça nós somos salvos. No verso 6 e no verso 7, diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós participamos, da mesma maneira, quando nós nos juntamos com Cristo. Então, nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. E podemos, então, participar da glória de Cristo. No verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, mostra que nós não somos meros espectadores desse resgate. Nós somos ressuscitados com ele e exaltados com ele. Então, nós não estamos assistindo o resgate de alguém. Nós estamos sendo resgatados. Nós somos o foco desse resgate. Nós estamos sendo retirados de uma condição de possível morte para a condição de vida eterna. Nós que estamos, e essa é a maravilha, porque como nós falamos no início, as situações de resgate realmente nos trazem uma emoção diferente, nós ficamos acompanhando, ficamos na expectativa daquilo dar certo no final, e agora é que nós não estamos apenas assistindo, nós é que estamos sendo resgatados, nós é que estamos sendo as pessoas resgatadas por esse Deus que nos ama. É interessante que no verso 8 ao verso 10, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse aqui é o verso 8. Interessante, Então, nós reforçando a ideia de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, nós não podemos fazer nada que nos traga esse resgate, essa salvação, porque é dom de Deus. Então, não são obras que nós executarmos que irão nos tornar aptos a sermos salvos. Não, na verdade, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí no verso 9 e 10 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ao ser resgatados, ao entender que somos resgatados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, através do plano de salvação centrado em Jesus, que Paulo abordou no capítulo 1, aí nós executaremos boas obras em reconhecimento desse resgate, não para alcançar esse resgate. Às vezes as pessoas confundem, elas querem fazer boas obras, e falar, pronto, agora eu acrescentei mais uma estrelinha ali, acrescentei mais um ponto positivo no meu nome, então estou no caminho certo para a salvação. Não é assim. Nada que fizermos nos tornará aptos a sermos salvos. Nada que fizermos, nada. Porque não é dom nosso, é dom de Deus. Está lá no capítulo 2, verso 8. É dom de Deus. Pela graça, mediante a fé. E aqui eu falo isso várias vezes porque isso é importantíssimo isso entrar na nossa mente, e fixar na nossa mente. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é dom nosso, é dom de Deus. Nada que fizermos. Agora, a partir do momento que nós reconhecemos que somos salvos por Cristo Jesus, nós executaremos boas obras naturalmente, em reconhecimento a essa salvação, porque somos transformados. Então, isso vai gerar frutos e boas obras através da nossa vida. É dessa forma que acontece. Então, nós precisamos entender isso. Nós não vamos fazer nada a não ser aceitar pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Lembre que nós falamos na lição anterior, quando nós entramos no cativeiro do inimigo, que nós entramos voluntariamente, lembra que nós falamos? Usamos ali uma analogia da questão de alguém ser sequestrado na rua e ser levado à força e ter que ser pago um resgate ao bandido ali, ao sequestrador, para que a pessoa possa sair. Aqui nós entramos, nós não vamos à força para o cativeiro do inimigo, nós entramos voluntariamente, por livre e espontânea vontade. E da maneira, para sermos resgatados, nós também precisamos querer ser resgatados. Precisamos aceitar esse resgate.
É interessante que às vezes, né, vamos supor uma pessoa que está se afogando na praia, e aí vem lá o salva-vida de helicóptero, desce aquela coisa toda, resgata aquela pessoa. Aquela pessoa ela não escolheu ser resgatada. Ela poderia estar tentando se matar. Né? Ela poderia estar tentando ali, o socorrista não sabe, ele não vai perguntar isso para a pessoa, ele vai descer e vai tirar a pessoa do mar. Né? Agora, o resgate que nós recebemos de Deus, né, nós precisamos querer, nós precisamos aceitar. Ele não vai nos forçar a sermos resgatados da condição de morte eterna pelo pecado para a condição de vida eterna, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele não vai nos forçar. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos, Senhor, por favor, me resgata, me tire dessa condição, porque Ele está nos vendo que estamos numa condição de morte eterna por conta do pecado, né? Uma condição de possível morte eterna por conta do pecado. Mas Ele não vai nos resgatar enquanto nós não quisermos. Então, nosso desejo aqui na lição de hoje é que você realmente deseja esse resgate. Né? Que você deseja esse resgate, um resgate onde você é a pessoa sendo resgatada por Cristo Jesus. Deus, Ele elaborou um plano completinho para sermos resgatados. Mas Ele não pode executar se nós não quisermos. Então, que você possa desejar esse resgate, porque a maneira está aqui. A maneira que Deus nos resgata está aqui, nesse início de capítulo 2 de Efésios. A maneira que ele, Paulo estava enfatizando para aquele povo, para aqueles cristãos, e a mesma maneira que ocorre conosco hoje. Então, que você possa desejar esse resgate, porque esse resgate está aí à sua disposição, basta você querer, porque pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós seremos salvos. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima lição. A gente se vê. Até lá.